Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a AJUFESP. Meu nome é Thaís Ferracini, eu sou presidente da associação e eu já vou pedir desculpas antecipadamente pela minha voz que vai falhar, que hoje eu tô um pouco rouca, tive uma crise alérgica. Mas então vamos tocando em frente. Hoje nós estamos com um tema fundamental para nos entendermos enquanto justiça e o nosso papel na sociedade e diz respeito à importância da preservação da memória dos processos judiciais. Hoje nós estamos aqui nesse episódio dando um especial enfoque àqueles relacionados à época da escravidão no Brasil. A preservação da memória dos processos judiciais é fundamental para a sociedade, pois através desses registros históricos é possível compreender melhor o passado, refletir sobre as injustiças do sistema judiciário e aprender com os erros do passado. Além disso, a memória dos processos judiciais é essencial para garantir a transparência e accountability das instituições, promovendo a justiça e a igualdade perante a lei. Ao resgatar e preservar esses documentos, estamos valorizando a história e a cultura de um povo e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. E para vir aqui falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje pessoas que, claro, entendem muito mais disso do que eu, não é? E que estão aqui para brilhantar o nosso podcast. Eu já antecipadamente agradeço muito a presença de todos vocês, de virem aqui doar o tempo que é o nosso bem mais precioso, né? Para estar aqui falando conosco sobre esse tema. Então, muito, muito obrigado. Nosso primeiro convidado é Sérgio Suyama. Vou pegar aqui o seu currículo breve. Sérgio é procurador da República desde 2002, integra o Núcleo de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da Procuradoria da República do Rio de Janeiro desde 2014, doutorando em História Comparada da Escravidão na UFRJ. E eu lembro, eu fui servidora da Justiça Federal em 2002, no Fórum Criminal. Agora eu estou lembrando. Ah, sim. Trabalhei na 8ª vara. Eu lembro. Eu era da 4ª, mas sempre a gente via todo mundo no prédio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Nossa segunda convidada é a doutora Luciana Ortiz Zanoni. Luciana é nossa querida companheira aqui de AJUFESP, nossa diretora, é juíza federal. Tem mestrado em Gestão e Políticas Públicas pela FGV, né, Lu? Isso. Foi diretora do Foro na Seção Judiciária de São Paulo de 2017 a 2019 e antes disso tinha sido vice-diretora na gestão anterior. Exato, isso mesmo. Luciana está à frente de inúmeros projetos aqui, ao mesmo tempo que eu não consigo nem nomear todos. Lu, muito bem-vinda. Um grande prazer estar aqui essa manhã com todos. Como eu disse, o prazer é todo meu. E para coroar este trio brilhante aqui comigo hoje, desembargadora federal Inês Virgínia Soares, é mestre e doutora em Direito, pesquisadora na área de patrimônio cultural, juíza de enlace na 3ª Região para a Convenção de Haia de 1980, além de todos os outros dados, como o Sérgio também, assim, são currículos muito grandes, a gente deu uma ultra diminuída aqui. Seja muito bem-vinda, Inês. Obrigada, Thaís. É uma alegria estar aqui hoje com amigos queridos e falando desse tema que é tão apaixonante. E tão necessário, tão importante, né? Também, Perfeito. Bom, para começar, eu acho que é importante a gente dar uma contextualizada, né, sobre exatamente o que nós vamos falar e fazer uma contextualização histórica mesmo, né? Quem gostaria de começar falando? O Sérgio. Tá bom, posso falar. Especialista. Tá bom. Bom, então, quando a gente começa a estudar esse tema, eu mesmo já falei isso algumas vezes, né? A gente ouve aquela frase, né, que o Rui Barbosa mandou queimar todos os arquivos da escravidão. E a gente aprendeu isso, né? Muitas vezes repete isso. E quando isso, na verdade, isso não aconteceu, né? O que o Rui Barbosa mandou fazer, havia um receio, logo no começo da República, de que os escravizadores, fazendeiros, eles iriam pedir indenização
né, pela abolição. Então, com receio de ações de indenização, o Rui Barbosa mandou queimar os documentos fiscais, como se fossem os documentos do imposto de renda, né, dos escravizadores ali, para que não houvesse essa indenização. Todavia, principalmente a partir da historiografia dos anos 90, percebeu-se que havia muitos documentos relacionados a esse período e que contam histórias fundamentais, muito importantes mesmo. Então, eu acho que todo o esforço que tem sido feito pela historiografia a partir dos anos 90 tem justamente essa finalidade, assim, de resgatar essas histórias, resgatar esses aspectos, né, da escravidão, que são muitos, né, aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos da justiça, e principalmente perceber que a escravidão não era uma coisa que acontecia lá nas fazendas, nos rincões, né? A escravidão, ela estava presente em todos os lugares, todo o território nacional, todos os municípios brasileiros, todas as cidades, havia, né, pessoas escravizadas convivendo com pessoas livres, e esse processo, né, também de liberdade, que não foi uma dádiva, né, não foi uma dádiva da princesa Isabel, mas foi um processo que durou muitas décadas e houve muitas lutas, inclusive jurídicas e judiciais, pela liberdade. Então, eu acho que é muito fascinante, é muito interessante a gente poder estudar isso com base nos processos judiciais, porque os processos nada mais são do que a arena, né, do conflito. E qual conflito que estava acontecendo naquele momento? Era o conflito entre a liberdade, né, e a propriedade. O proprietário queria manter a sua propriedade e o escravizado, a escravizada, lutando, né, por essa liberdade, inclusive na justiça. E aí, como é a posição dos juízes? Quem são esses atores, né, que giram em torno desses processos? Eu penso isso também, né? Quando você fazia a apresentação, Thaís, quem são esses atores? Porque a gente diz, a gente precisa se conhecer como instituição, como judiciário. Mas quando a gente pensa nesse processo, a gente pensa também na importância da advocacia, na importância... Ali naquele momento o Ministério Público não tinha ainda essa função, né, Sérgio, que tem hoje. Mas assim, a importância dos outros atores que levam para uma instituição que sempre foi uma instituição conservadora e uma instituição que está ali para receber as demandas, né, e para ser o palco, o viabilizador desses conflitos, ou o solucionador dos conflitos. Então, é muito interessante também, porque quando a gente discute esse tema, a gente conhece também e a gente reconhece o papel dos nossos clientes, né, enquanto juízes dos nossos clientes. A minha visão é uma visão de gestora, né, de tudo isso, de olhar uma guarda de mais de 20 mil processos históricos que estão sob a guarda da Justiça Federal de São Paulo, e já na vice-diretoria do foro, com o diretor Paulo César Neves, ele trabalhou muito na questão da memória e também preocupado em resgatar essa participação do judiciário dentro desse processo histórico, que Paulo César Neves encabeça de lançar um livro, A Memória da Justiça Federal em São Paulo, e é um grande desafio a gente enfrentar isso internamente, porque a gente tem pouco resgate da memória, e foi por meio desse livro que eu tomei conhecimento que nós tínhamos um processo de 1821 que tratava da penhora, numa execução fiscal, da penhora de um escravo para pagamento de dívida. E isso me chamou muita atenção, né? Porque a gente tinha esse acervo e a gente não tinha um olhar sobre ele, não tinha um resgate dessa história e da participação do judiciário dentro desse processo histórico, né? Então, a gente sempre lembra da questão da escravidão do ponto de vista político, né? Mas como que foi o judiciário dentro desse contexto, né? Isso é um grande desafio para nós, de ser enfrentado, e por isso que, quando eu fui diretora do foro, eu olhava para aquele acervo, e eu estava contando aqui para o Sérgio, esse acervo nosso ficava guardado num depósito com um quarteirão imenso, né? Lá perto da Avenida do Estado, um depósito onde chegava o café do interior. Então ele tem até a entrada assim para os trens, né? Então daí se imagina que é um depósito inadequado.
Então, esse acervo ficava submetido à poeira, à umidade, à chuva. Nós tivemos um incêndio lá e não sei como que esse acervo sobreviveu. E depois, na minha gestão, nós tivemos uma enchente, né? Foi quando eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa com esse acervo. Porque ali está o nosso tesouro, né? Da gente resgatar essa história, quanto tantos outros acervos que nós temos dentro do judiciário que precisa ser olhado, resgatado, para a gente ter a real percepção, né? De como que o judiciário se comportou. Eu imagino um juiz abolicionista, né? Diante de um pedido de penhora de um escravo. Que drama, que difícil isso, e nós podemos até nos surpreendermos com o resgate dessa história, né? A Luciana mencionou essa questão da penhora, né? E para mim, isso aqui é o verdadeiro caráter trágico, né, da nossa escravidão, porque ao mesmo tempo o escravizado ele era objeto, né, e havia penhora, havia depósito, né? As pessoas, o empréstimo, por exemplo, a pessoa dava o escravizado como garantia de uma dívida, e aí se não pagava a dívida, o escravizado ele era penhorado, né? Então ele ia para um depósito judicial no Rio de Janeiro, na Rua Acre, do lado do Tribunal Regional Federal, ficava o depósito onde ficavam as pessoas escravizadas aguardando leilão. Então, as famílias eram separadas, né, muitas vezes, por conta dessas situações. E, ao mesmo tempo, nós temos, analisando esses processos, os escravizados, as escravizadas, como sujeitos, muitas vezes, do próprio processo. Eles, em ações de liberdade, ações de manutenção de liberdade, o escravizado, ou diretamente, ou normalmente com um curador, né, porque ele não poderia litigar em juízo, ele não tinha capacidade, não era reconhecido a ele capacidade processual para estar em juízo, tinha que nomear um curador. E aí você vê também esse papel do curador lutando pela defesa do escravizado num processo de liberdade no qual figurava como a outra parte o proprietário. Então era o proprietário, né, buscando ali manter a sua propriedade, e o escravizado lutando por ela na justiça, usando múltiplos argumentos jurídicos. Inclusive um deles, né, um dos principais, mais importantes advogados aqui em São Paulo pela abolicionistas é o Luiz Gama, né, que ele mesmo foi um escravizado, né, ele se emancipou e depois ele teve um papel fundamental durante mais de 15 anos na luta, né, por ele libertou mais de 300 escravizados ao longo da sua luta jurídica. Fantástico. Luciana mencionou todo esse trabalho de resgate na época que estava à frente da diretoria do Foro, em que houve talvez um fortalecimento. O Centro de Memória é mais antigo que isso aqui da Justiça Federal, né? Ele é mais antigo, né, Thaís? Ele é de 2011. Ele é de 2001, na verdade, 2001. Da Seção Judiciária de São Paulo, mas implantado de fato em 2004, mas com uma exposição, acho, no Pedro Lessa, etc. Mas houve um fortalecimento grande na sua gestão e a partir de então esse Centro de Memória ele realmente está só sendo aumentado, né? Eu acho importante assim, o Centro de Memória desde 2018, 2019, eu acho que na gestão da Terezinha Caseta ganha um espaço, né? Um espaço físico de visitação. Mas a gente teve uma experiência anterior, até a nossa associada aqui, a Alessandra de Medeiros, junto com a Marisa Vasconcelos. Nossa diretora financeira. Eu fui nessa inauguração, eu fiquei sabendo, falei, que preciosidade é essa? Vai inaugurar um centro de memória. E era uma salinha muito acanhada no nosso prédio lá na República, né? É uma coisa muito singela, mas muito significativa, que eu acho que foi um olhar e um resgate de objetos, uma preocupação da administração em dar esses primeiros passos, porque eu acho que a memória, ela precisa, em termos de gestão, ter essa continuidade, né? E ter um espaço físico mesmo. E ter um espaço. Agora, dessa magnitude que nós temos, foi mesmo com a gestão da Terezinha Caserta, que começa, Inês, você não vai lembrar, mas você fez uma conexão com a Ana Carolina do Amaral. E a Ana Carolina ela é advogada, fazia mestrado em filologia. E ela justamente, o objeto do mestrado dela é esse processo histórico nosso de 1821, né, desse escravo que foi dado em penhora.
Então ela vem conversar comigo inicialmente para a gente fazer um seminário, trazer essa ideia. Mas foi uma conexão tão grande, junto com a servidora Carmen Gil, que é super idealista, né, apaixonada pela memória. A gente começou a criar, e a gente começou a crescer nesse projeto. Como nós podemos nos conectar com a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais, fazer um trabalho junto, colaborativo, com esse acervo todo que está lá abandonado, né? Então foi crescendo, e a nossa presidente, Terezinha Caserta, na época, ela já estava também querendo fazer um projeto grande de memória, já estava, eu lembro, a juíza auxiliar da presidência, Raquel Perrini, já estava trabalhando com uma possibilidade de construir um centro de memória. Então nós conectamos todos esses projetos e fizemos um convênio com a FEFELET para que estagiários da faculdade viessem tratar desse acervo, né? Então começou com essa conexão toda que você nos trouxe, Inês. Foi muito feliz muito bom, isso. E essas instalações, porque assim, hoje em dia nós temos um centro de memória lindíssimo, né? Que está muito bem instalado aqui no prédio do tribunal. A inauguração desse é da gestão da doutora Marisa Santos? Eu acho que já é do Totomudo? Não, da doutora Marisa Santos, que depois foi dado o nome do desembargador Sérgio Nascimento. E quem está à frente desse projeto é a desembargadora Gisele França. Sim. Inclusive, a doutora Gisele, ela teve um problema. Ela estaria aqui conosco justamente para trazer todos os projetos atuais que ela está à frente no nosso centro de memória, mas infelizmente ela teve um problema, não pôde estar aqui, então ela mandou pra gente um vídeo para mostrar pra gente esse centro de memória maravilhoso aqui do tribunal e os projetos que estão sendo trabalhados nesse momento. Então nós vamos ver esse vídeo. Olá, eu sou Gisele França, desembargadora federal e coordenadora da Comissão de Memória aqui do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu estou aqui no nosso Centro de Memória, que foi inaugurado nesse espaço, no mezanino do Tribunal, em fevereiro deste ano. Desde 2020, o Tribunal possui um Centro de Memória e, nesse ano, nós recebemos esse espaço. Eu gostaria de mostrar a todos como é o nosso centro. Ele é tecnológico, cheio de painéis. Nós procuramos aqui trazer a nossa história, a história da Justiça Federal, a história dos juízes, desembargadores, funcionários, os nossos processos antigos, os nossos objetos históricos. E ao lado disso, nós também temos aqui dentro do centro exposições temporárias de fotografias de eventos que estão sendo realizados atualmente aqui pelo Tribunal. Nós temos, desde a inauguração, a exposição fotográfica do Pop Rua Jude, e a nossa ideia é, a cada semestre, renovar essa exposição. O primeiro Centro de Memória da Justiça Federal estava situado no Fórum Pedro Lessa. Ele funcionou lá no ano de 2001. Depois, ele foi transferido para a Praça da República, onde ficou até 2019. Em 2020, foi inaugurado o centro aqui do Tribunal, e a primeira instância, atualmente, possui um centro de memória apenas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No início de 2020, foi firmado um acordo entre o Tribunal, a primeira instância de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e a FEFELESH, que é a faculdade da USP. E por esse acordo foi ajustado que a equipe da FEFELESH e a equipe do Tribunal em primeira instância faria uma análise em processos inicialmente do século XIX e também do século XX, processos com valor histórico. Por conta desse acordo, foi criado o Laboratório de Filologia da Justiça Federal de São Paulo, e a equipe começou a trabalhar no início de 2020
nesses processos antigos. E um desses processos que essa equipe trabalhou é um processo envolvendo escravos. E é um processo muito interessante porque ele demonstra como o escravo era tratado à época. E é bastante interessante verificar como é que esse acordo foi firmado. A Justiça Federal de Primeiro Grau aqui de São Paulo foi procurada por uma estudante da FEFELESH que estava em busca de material para realizar a sua dissertação de mestrado. E ela teve conhecimento de que existia um centro de memória da Justiça Federal e que nesse centro de memória estava exposto esse processo envolvendo escravo. É um processo de 1821 e a temática é muito interessante. E os escravos eles foram penhorados como garantia de uma dívida do senhor. E ao final os escravos foram vendidos, ainda teve sobra no dinheiro da venda que foi devolvido para o dono deles, essa sobra. Esse acordo ele é de extrema importância, não só para a justiça, mas para toda a sociedade brasileira, porque mostra como a realidade local, século XIX, o que era discutido na justiça. Nós temos processos envolvendo escravos localizados até o presente momento, apenas um, e esse de 1821, mas a equipe do Filojus continua trabalhando nesses processos. A ideia é que sejam analisados, por força desse acordo, por volta de 1.800 processos. Até o momento foram analisados 600 processos. É um trabalho muito difícil de ser realizado. Os processos eles são digitalizados e podem ser acessados na página do Atom. O projeto Filojus ele foi premiado no Encontro Nacional da Memória do Judiciário, na categoria Patrimônio Cultural Arquivístico. É um projeto de vanguarda, é um projeto sensacional e eu convido a todos a conhecê-lo. Esses casos todos que estão sendo analisados, os principais casos, são todos casos considerados de interesse histórico e no ano que vem, provavelmente no primeiro semestre, o nosso Centro de Memória fará uma exposição desses processos. Nós talvez faremos rodas de conversas, debatendo esses casos, para que se conheça o que a Justiça Federal julgou no passado e para que nós tenhamos a dimensão do que acontecia naquela época e o salto que nós demos nos dias de hoje. Então, aguardem que no primeiro semestre do ano que vem nós traremos essa exposição aqui para o nosso Centro de Memória. Esse é o prêmio recebido pelo projeto Filojus no Encontro Nacional da Memória. E é importante destacar que esse encontro ele foi realizado em São Paulo, em maio desse ano, e ele foi organizado de forma inédita pelos 4 tribunais sediados aqui em São Paulo. Então foi um encontro maravilhoso, muitos participantes, muitas discussões importantes, que a memória ela é constituída não só do passado, e é isso que nós aqui estamos sempre buscando resgatar a nossa história, mas a memória também ela é constituída do nosso presente. E por isso a ideia de nós trazermos aqui para o nosso centro os acontecimentos atuais do Poder Judiciário. Eu convido a todos a conhecer o nosso Centro de Memória, a nossa exposição temporária, atualmente com fotos do Pop Rua Jude e também do Juizado Especial Federal Itinerante, que está no térreo aqui do nosso tribunal. Venham, será um retorno à nossa história.
Eu queria. Não, só uma. Eu achei muito interessante quando foi criado esse centro de memória, isso que a Luciana falou, né? Que começou com esse processo dessa penhora de um escravizado. Porque quando a gente fala em memória do judiciário, normalmente a gente pensa assim: vamos falar dos desembargadores que fizeram o Poder Judiciário, doutor Fulano, doutor Cicrano. E normalmente a gente vê que o doutor Fulano, doutor Cicrano são sempre, né, de aquelas famílias quatrocentonas, né? São sempre, normalmente são homens brancos, né? Daquela elite tradicional. E eu acho que o grande desafio, e acho muito interessante também, eu sempre admirei muito o trabalho da Inês por isso, é a gente resgatar essas memórias subterrâneas, né? Que tem um filósofo aí que chama Pollack, que ele fala dessas memórias subterrâneas, né? Aquelas memórias que não são normalmente trazidas, né? Então, tudo bem, vamos falar do desembargador fulano? Ok, mas que tal falar, por exemplo, da escravizada Lucinda? Que tal resgatar o processo do Manuel Congo? Que tal resgatar o processo do escravizado Bento? Né? E as histórias dessas pessoas, né? Que normalmente são histórias que, se a gente não fizesse esse esforço, elas ficariam para sempre esquecidas. Soterradas, sim. Né? Soterradas. Então, eu acho que o grande desafio desse Centro de Memória da Justiça é fazer justiça, né? Nesse aspecto histórico mesmo, né? Não, e é interessante quando você tem um acervo em papel, assim, um acervo arquivístico, né? É que você tem uma memória ali adormecida, mas você tem a memória, né? Basta você querer olhar e preservar, né? Porque hoje em dia a gente quando pensa de toda a possibilidade tecnológica, a gente fica olhando aquele acervo material, né? E o meu doutorado foi sobre arqueologia, e a arqueologia é exatamente isso, né? A compreensão do passado pela materialidade, né? Então, mas aí a arqueologia não estuda muito, ela estuda os documentos, mas não é. Quando você faz o resgate arquivístico, você não está fazendo o resgate arqueológico, eles têm lá uma diferença, né? Mas assim, é interessante isso que a Luciana fala, né? Quer dizer, se você perde a materialidade, você perde a memória também. Sim. Então, assim, a gente está falando do que é importante, mas o papel ali e os recursos e a atenção que se deve ter, que o judiciário deve ter para essa documentação é essencial. Assim, quantas vezes a gente... E até nesse agora a gente tem todo esse acervo digital, né? Quantos processos ali eu sempre tive vontade, mas nunca escrevi o texto desde que eu era do Ministério Público, eu dizia que o juiz é o curador da memória. E o juiz tem essa possibilidade de ser o curador ali da memória, tanto do passado, quando ele assume um cargo de gestor e tudo, mas também do presente, né? Você encontrou um processo interessante, gente, eu vou destacar esse processo para que ele não suma, né? Não seja um invisível, né? E a gente, no nosso dia a dia, a gente não faz isso, né? A gente não tem tempo de fazer isso, e no volume a gente não consegue fazer. Mas, se a gente não faz do presente, a gente tem que, pelo menos, cuidar do passado. Né? Sem dúvida. Eu acho que é importante a gente tá aos poucos introduzindo aqui que tem dificuldades, né, dentro dessa vontade, dessa intenção de fazer esse resgate da memória, etc. A gente explorar um pouco mais quais são as maiores dificuldades de conseguir fazer esse resgate da documentação e depois a interpretação dessa documentação também, que nem sempre deve ser fácil, né? Eu não sei, vocês que têm... Eu acho que entra muito na questão da gestão, né? Nós, na verdade, o judiciário, de uns anos para cá, ele adota, né, mecanismos de governança e de gestão das suas políticas judiciárias, e a memória ela tem que estar dentro desse conceito, né? Dentro desse eixo de atuação do gestor, né? Então, imagina que nós temos grandes despesas e passamos todo o setor público, os últimos anos, com o teto de gastos, uma limitação crescente, né, de investimentos em políticas judiciárias. Então, enfrentar e implantar projetos que sejam vocacionados a preservar essa memória, né? E aqui, quando eu falo preservar,
efetivamente ter uma guarda adequada desses processos históricos, né? Termos todo um tratamento desses processos de forma que eles sejam disponibilizados para pesquisa, né? Porque me parece que aí sim você disponibiliza, você propicia que os pesquisadores façam esse resgate dessa nossa memória, né? Então, tudo isso demanda mecanismos de gestão. As barreiras são enormes, financeiras, para guarda adequada, para tratar um acervo, e por isso que eu acho que a doutora Inês traz um ponto bastante relevante, que nós já temos esse acervo, ele demanda gestão, e por isso que criamos o laboratório de filologia, né, o Filojus. Eu lembro que tinha um amigo que brincava que eu adorava criar laboratório, porque eu já tinha criado um laboratório de inovação. Então, quando saiu o Filojus, né, que a gente inaugurou o Filojus, falou, você adora um laboratório, né? Mas foi um espaço apropriado para se fazer, dentro da burocracia, um fluxo, um protocolo de tratamento desse acervo. O que eu falei, não basta localizar o acervo, né? Exato. Você tem que fazer a prospecção daquilo, o que tá ali naquele acervo. Eu imagino, vocês já tiveram mais contato com isso, eu não tive, que a gente não deve encontrar as coisas ali tudo bonitinho, pronto pra ter, né? Longe disso. Em primeiro lugar, assim, o que falta, eu acho, concordando totalmente com a Luciana, a primeira coisa é a identificação de onde estão esses acervos, né? Normalmente, os gestores não têm uma preocupação com o passado e muito menos com arquivos, né, que geram volume de papéis e ficam lá esquecidos, muitas vezes em depósitos, né, por décadas e décadas e décadas, e as pessoas nunca sequer se deram o trabalho de abrir aquilo lá. Então, a primeira coisa é identificar onde eles estão. Aqui, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de mapeamento dos arquivos da escravidão no Vale do Paraíba, que foi um dos principais, né, o apogeu da escravidão no Brasil foi no Vale do Paraíba, tanto paulista quanto carioca, fluminense. E o que a gente percebe é que metade desses acervos estão no arquivo do Tribunal de Justiça. A outra metade, elas estão espalhadas pelos municípios, em condições que algumas a gente sabe, outras a gente nem sabe, né? Estão jogados e tudo mais. Então, a primeira coisa é justamente identificar. Agora, antes disso ainda, eu diria que a gente tem que ter essa questão da própria consciência, né, histórica, da importância desses acervos, né? Por que a gente está falando deles? O que eles contam, né? O que estão escrito lá? Eu acho que quando a Luciana falava, e o Sérgio também, essa questão antes de ser, o gestor tem que escolher, tem que priorizar. Você tem milhares de assuntos para tratar, né? Por que tratar desse assunto? E eu me lembrava que no primeiro curso, na primeira turma de mestrado da IFAM, eu fui avaliadora dos trabalhos, podiam ser selecionados, e eu acho que o meu recorte, pelo menos me mandaram uns 15 projetos, eram todos sobre judiciário multiportas, né? E esse termo judiciário multiportas, eu acho que abre muito as portas para esses grupos mais vulneráveis e mais esquecidos mesmo, né? Então, quando a Luciana dizia o judiciário nos últimos anos eu acho que o judiciário nos últimos anos também tem assumido esse compromisso com os grupos mais vulneráveis. Agora, como transformar esse compromisso em projetos e em resoluções do CNJ e outros projetos, grupo de trabalho, né? Assim, a gente tem essa experiência em São Paulo, que a Luciana também teve à frente, foi inovadora do Pop Rua. Então, assim, como transformar esses grupos em grupos que mereçam atenção? Né? Que mereçam atenção. Assim, e como transformar um grupo que até hoje precisa de reparação, como as pessoas negras, como o judiciário pode trabalhar nisso, porque talvez seja mais fácil e mais urgente, considerado mais urgente, falar das pessoas em situação de rua do que falar
em termos de investimento, de Sim. tempo, de recurso, do que investir no acervo, e aqui eu já estou ficando advogada do diabo, né? Investir no acervo das pessoas que foram escravizadas. Mas se a gente pensar, há uma interseccionalidade muito grande nisso, né? Se a gente pensar nessas pessoas, a gente pensar nos acervos, talvez, nos processos de mulheres, quais foram as mulheres escravizadas que lutaram por isso, né? A gente só conhece, talvez, Esperança Garcia, e nem foi um processo, né? Então, assim, eu não sei quantas mais, talvez o Sérgio tenha esse conhecimento de outros casos, mas a gente vai entrar em camadas de necessidade, mas eu acho que essa seria uma prioridade, é uma prioridade, porque hoje em dia você fala, e o judiciário tem um compromisso com a reparação das pessoas negras, ele tem um compromisso de representatividade, de ter mais pessoas negras como juízas, ter mais pessoas negras como servidoras e de dar atenção a todas as demandas dessas pessoas, né, que ainda não estão. Aqui a gente está falando do acervo da escravidão e somos todos brancos. Eu ia falar Exatamente. isso. Falando em representatividade, nós estamos aqui falando sobre um assunto e todos entre brancos, na verdade. E existe uma causa histórica também para isso, né? Assim, o sistema de justiça, ele é um sistema completamente elitista, né? E branco e dominado por homens. Então, eu acho que pegando essa provocação da Inês, né, da advogado do diabo, eu acho que justamente a preservação e o conhecimento histórico sobre esses processos falam não só sobre o passado, mas falam sobre o presente. Né? É nesses processos que a gente vê qual foi o papel do judiciário, que esses processos permitem, né, que nós tenhamos uma reflexão sobre o papel dos juízes, o papel dos advogados, né, as partes que estão envolvidas. Isso, para nós, quando a gente começa a analisar esses processos, fica muito claro mesmo. Assim, a gente consegue entender muito assim, que os juízes que estavam mais comprometidos com a libertação dos escravizados, os juízes que inventavam firulas jurídicas para não julgar, ou firulas jurídicas para mandar o processo, para arquivar o processo, né? Então, coisas que aconteciam muito, e eram muitos casos. Alforrias condicionais que depois eram revogadas e aí chegavam na justiça, escravizados que eram processados e quando a gente pensa, por exemplo, também em rebeliões, né? Você falou isso, a gente também tende a pensar em grandes atos de resistência, como resistência coletiva. E isso também está plasmado em processos. Existe o processo do Manuel Congo, que foi uma revolta no Rio de Janeiro, em 1838, que eram mais de 100 escravizados fugiram, ele foi condenado à morte. E aí existe o processo da condenação dele à morte no Tribunal de Justiça. Mas também existem os heróis e as heroínas, né, e as resistências individuais, que chegam em pequenos processos que não são contados normalmente. Né? Então são as ações de liberdade, são as ações de manutenção da liberdade, em que esses escravizados estavam lutando, né, individualmente pela sua própria liberdade. Eu sei que a gente está focado aqui hoje, né, em falar desse resgate histórico direcionado à escravidão, mas quando a Inês estava falando, a verdade é que a gente, ampliando esse processo de resgate histórico nesses processos, nós conseguimos ver a história das minorias como um todo. Para as mulheres, por exemplo, estudar esses processos judiciais que dizem respeito aos direitos das mulheres é interessantíssimo. Claro. A gente consegue contar a história mesmo da evolução da sociedade através desses processos, né? Então... E nessa política que eu tenho atuado bastante, né, que é da política judiciária de atenção a pessoas em situação de rua, toda a nossa construção histórica, ela volta-se justamente para todo esse processo de escravidão e depois de libertação dos escravos, um processo que foi extremamente higienista, né? Então não se queria mão de obra formal dos escravos, então eles foram dispensados, foram para as grandes capitais, e ali você tem um processo de favelização, de criação de cortiços, de pessoas vivendo em situação de rua, que na época, né, o Código Criminal punia com o crime, porque era a mendicância, né? Mendicância
Então, todo esse processo nosso ainda de você tolher a liberdade, né? Então, você quer controlar corpos, então você quer ter abrigos, você quer dar comida, escolher que comida que ele vai comprar. Então, ainda é um processo de escravidão camuflado com um olhar de solidariedade humana. E a gente não precisa dizer que isso acontecia lá, né? Porque aqui mesmo, esse ano, teve um projeto aqui na Câmara dos Vereadores querendo proibir as pessoas de darem comida para os moradores de rua. Né? Então, aí você tem, com certeza, retratado nesses processos ao longo dos anos, né? A não concessão de direitos sociais, sobretudo depois da Constituição de 88, que estão plasmados diversos direitos sociais, e você tem essas pessoas alijadas, né? Seja em processos que cuidam de moradia popular, seja em processos que vão cuidar da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, né? E tantos outros. Inspiração cultural, né? Você falava também, a capoeira era considerada vadiagem, né? Então, hoje a capoeira é patrimônio mundial e era considerado vadiagem. Eu me lembro que tinha um livro da Cecília Meirelles, dos anos 50, sei lá, que ela dizia capoeira é crime. Então, assim, havia toda... Então, assim, houve toda uma tentativa de apagamento mesmo, né? E o judiciário contribui com isso, claro, né? Porque quando recebe esses processos e julga, né? E pune, e tinha que punir, né? Porque a gente está ali tinha que punir, sei lá, né? Mas era aquela situação. Tem que entender, né? O papel histórico do momento. O papel histórico, né? E isso é uma questão que a gente, até hoje, eu me pergunto nos meus processos de previdenciário, será que eu estou aqui cumprindo um papel que depois vai ser revisto, lá, né? Na frente. Todas as vezes que a gente não considera a questão dos cuidados, as mulheres escravizadas, elas têm toda a ligação com os cuidados, né? Se a gente pensar hoje, não de tudo, né? Até hoje elas se ajudam muito nas periferias, nas favelas, elas precisam cuidar dos filhos das outras que vão trabalhar, elas fazem uma corrente de solidariedade até hoje. Então, assim, como isso é estampado, como isso era estampado, né? Eu acho que, assim, é um pouco, falar desse acervo, acho que é falar um pouco do movimento que tem ganhado força nos últimos 10 anos, sei lá, de que desculpas não bastam, né? Não basta o judiciário olhar para isso e todo o poder público, todo o Estado brasileiro olhar para essa escravidão e dizer, eu me arrependo, era outro momento, né? As desculpas só sem investimento no presente e sem possibilidade de um futuro melhor, assim, sem um compromisso, e aí vem o compromisso financeiro. O Sérgio me contou antes de vir para cá que conseguiu fazer um TAC de outra matéria, mas que o compromisso, o recurso veio exatamente. Conta para a gente, Sérgio. Houve um caso lá de construção irregular numa área protegida do patrimônio paisagístico, em São Conrado. No Alto de São Conrado, no Rio de Janeiro, naquelas casas, tem aquelas mansões, e aí o sujeito construiu, acho que 500 metros acima do que ele poderia, e aí o IPHAN embargou. E aí nós fizemos o TAC e houve um pagamento, ele aceitou pagar R$400 mil de compensação ambiental, além de desfazer a construção. E aí nós, como eu já tinha esse projeto tocando junto com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós destinamos metade desses recursos, R$200 mil, para compra de equipamentos que vão ser usados para digitalização, higienização dos documentos, dos processos, digitalização em Piraí. Então, como eu estava dizendo, né, tem muitos municípios que ainda têm esses processos judiciais. Então, a nossa ideia é fazer um polo de digitalização e higienização de documentos no Vale do Paraíba, em Piraí. Então, descentralizando um pouco essa tarefa do Tribunal de Justiça. E aí, esses recursos, então, vão ser usados para isso. E com isso, a gente busca justamente dar essa ideia de preservação, dar conhecimento, buscar depois, no futuro, integrar as bases de dados, né, que é um outro desafio. É interessante trazer a gente precisa de dinheiro, né? Essa é a ideia. Só para trazer de volta um pouco ali daquela tua provocação inicial ali de advogado do diabo, que
a gente tem recursos bastante finitos, né? Então, na hora do gestor no judiciário entender onde que ele vai colocar o dinheiro, o recurso ele é escasso. Que o Sérgio então, fala, por isso que eu digo, do privado. São parcerias, né? Se você pensar só no orçamento do judiciário para fazer tudo isso, não vai dar mesmo. Então, tem que estabelecer prioridades. Então, vai estabelecer, vou fazer, parece que precisa mais nesse momento, é o Pop Rua, vou fazer o Pop Rua, não tenho dinheiro para tudo. Mas, se conseguir estabelecer um planejamento de longo prazo, onde você tem a parceria público-privada, onde você tem a destinação de recursos, a gente tem tanto recurso de pena pecuniária, em execução penal, na Justiça Federal. Isso. Você tem como destinar, essas penas pecuniárias é o próprio juiz. A gente acabou de ter uma decisão do Supremo que o TCU não pode interferir nisso, que é o próprio judiciário que tem que gerir. Então, assim, por que a gente... Aí volta aquela questão, por que não dá prioridade a esse tipo de projeto, né? Agora, esse projeto Filojus, ele praticamente você não tem injeção de recurso. A gente comprou o maquinário, né? Sim, mas me parece que é possível. E por meio da parceria que a gente estava aqui todo mundo falando, com a faculdade, a gente conseguiu criar ali, então, uma estrutura. Os profissionais que fazem o tratamento e tudo são os estagiários da FEFELESH, é isso, né? Exato. Mas se tivesse recurso, você conseguiria catalogar, você conseguiria fazer uma limpeza de todo o acervo. Isso dos 800 do século XIX, a gente está quase chegando lá de fazer todos, né? Depois a gente entra no século passado, que são até 1937, mais 20 mil. Então, esses já foram destacados para esse trabalho. Então, isso, é um trabalho de formiguinha. Agora, me parece assim que é central a gente falar do hoje, né? Então, hoje um juiz não poderia sentenciar sem antes ele dizer se esse processo, como você estava falando, se na visão dele é um processo que deveria ser destacado do ponto de vista histórico. É simples, não tem recurso isso. O sistema tinha que travar. Ele tinha que fazer Ainda mais hoje em dia que é tudo eletrônico. Exato. A memória pode ser preservada eternamente. A gente não tem mais um meio físico que se deteriora com o tempo, né? Então não é só recurso. Assim, eu adoro gestão, você sabe. E aí, para mim, é estabelecer fluxos, é estabelecer dentro, porque hoje a gente tem um processo, milhares de processos eletrônicos que já podia ter sido feito isso desde lá do começo, era colocar uma trava. Né? Então tem muito a ver também com o olhar do gestor. Eu acho que eu diria que é preciso recurso, né? Porque sem recurso é muito difícil assim a gente conseguir pensar uma coisa em grande escala. Então eu acho que a gente tem que discutir essa questão dos recursos também, né? Apesar da gente buscar fontes alternativas e tudo mais. Existe agora, por exemplo, aquele inquérito do Banco do Brasil, né? Que foi aberto pelos meus colegas no Rio de Janeiro, a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil com a escravidão. Porque o Banco do Brasil ele foi criado com recursos, né, de escravizadores que investiram ali, de uma certa maneira, o dinheiro excedente do tráfico na constituição do Fundo do Banco do Brasil. Então, tem toda essa discussão do papel do Banco do Brasil nessas medidas de reparação. Quando, eu acho que para mim, pensando muito, eu já tenho pensado muito sobre isso, quando a gente fala em reparação, eu acho que o discurso aqui no Brasil ele é um pouco deslocado, porque fica uma coisa muito genérica, assim, queremos reparação, etéreo, reparação, né? Simbólica. Mas assim, que reparação? Que reparação? E eu acho assim, é muito a gente pensar a palavra reparar, tem vários sentidos, né? Um dos sentidos da palavra reparar, que até o José Saramago usa naquele ensaio sobre a cegueira, é perceber. Né? Repara isso aqui, ó. Sim. Reparar significa perceber. No e o que significa? Muito, repara isso. Então, repara o que no caso? Reparar significa também entender, né, por que nós chegamos até aqui e de onde nós viemos e por que nós chegamos até aqui. Então eu acho que nessa medida de reparação, uma das coisas fundamentais é justamente o conhecimento histórico. O conhecimento histórico, a divulgação histórica do passado, para que nós podemos justamente reparar, para não repetir aquilo que aconteceu no passado. Aquelas coisas que aconteceram no passado é para não repetir. Exato. Conhecimento histórico serve justamente para isso, apesar da gente ver a sociedade falhando nisso reiteradamente.
Deveria servir para isso. Eu acho que assim, a própria sociedade tem que se reconhecer também no trabalho do judiciário. Por isso que eu sinto falta hoje da Alana aqui. Sim, vamos falar da Alana. A juíza estadual, né, do Vale do Ribeira, que tem procurado ela negra, ela me contava que ela diz, olha, mas ela é do Paraná, mas ela diz, eu me vi aqui como um pouco da minha ancestralidade aqui no Vale do Ribeira. E as pessoas muitas vezes não se davam conta, né? Aproveitando então, já que Inês trouxe, a Alana deveria também estar aqui conosco hoje, também teve um problema e não conseguiu vir, mas também mandou para nós um vídeo contando justamente sobre o projeto que ela desenvolve em Eldorado, que é uma comarca aqui no Vale do Ribeira, e que diz respeito a esse resgate histórico. Faz um trabalho junto aos quilombolas, um trabalho junto às escolas, né, públicas, para trazer justamente as crianças para se verem ali naqueles processos e entender o processo histórico. Então vamos ver o vídeo da Alana. Olá, eu quero cumprimentar a todos e agradecer especialmente a desembargadora Inês Virgínia, que me fez o convite para participar para partilhar dessa fala. É uma partilha muito especial para mim. Eu sou Alana, juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juíza na comarca de Eldorado. A minha comarca é muito especial porque, além de a gente ter 80% da cobertura vegetal da Mata Atlântica, nós estamos entrelaçados com mais de 20 comunidades quilombolas, de forma que a memória do período da escravização e que a memória das pessoas negras ela é presente em todos os lugares dessa jurisdição. Mas eu também faço uma ressalva que, eventualmente, por causa dos impactos do racismo estrutural, existem situações em que essa memória ela não é vista e às vezes ela não é valorizada. Eu primeiramente quero dizer que eu faço parte da Comissão de Memória do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foi um convite que eu recebi de forma muito grata pelo desembargador Otávio, que lá preside, e eu desenvolvo aqui na comarca a partir dessa ideia de memória, com que primeiro eu tive contato conhecendo o trabalho do setor de memória do tribunal e depois passei a desenvolver aqui a partir de um olhar sobre as questões raciais e sobre as questões da comunidade. Eu venho construindo algumas práticas, né? E é dessas práticas que eu quero falar. Eu desenvolvo aqui com a minha comunidade, eu não tenho como não dizer isso, né, com a nossa comunidade, porque é assim de fato que a gente trata, um projeto no eixo direitos humanos, cidadania, educação em direitos e acesso à justiça. Esse projeto ele tem como objetivo, se chama Justiça Nota 10, é um nome bastante sugestivo porque ele envolve a participação de jovens, de crianças e adolescentes das escolas públicas da comarca, aqui não há escolas particulares, e ele atua num segmento de acesso a direitos culturais também. O fórum passa a funcionar como um equipamento cultural em que as crianças podem, uma vez por mês, realizar uma visita, e nessa visita elas podem conhecer a história e memória da própria comunidade, não a história do judiciário em si, né? Eu considero que esses assuntos se entrelaçam, eles são conectados, né? Não existe um judiciário sem uma realidade social e não existe uma realidade sem um sistema de justiça apto a compreendê-la e a trabalhar a seu serviço também, né? E eu desenvolvo esse trabalho de forma que, na verdade, ele está centrado em 3 pontos. O primeiro ponto dele se refere a uma visita guiada que os jovens e adolescentes, as crianças e adolescentes fazem aqui no prédio do fórum. Com a ajuda do museu, a gente preparou um pequeno memorial e esse memorial ele conta a essas comunidades das suas importâncias para nós, conta das comunidades quilombolas, especialmente da comunidade do Ivaporunduva, né, uma das mais antigas e mais importantes dessa região. Que é uma comunidade quilombola que é inteiramente titulada, uma das poucas no país. E depois dessa visita guiada, desse olhar para o memorial, essas crianças e adolescentes podem conhecer
o juiz, o promotor de justiça, algum representante da OAB, a Defensoria Pública, e podem dialogar em linguagem simples com esses agentes. Ao final, eu proponho para eles uma dinâmica de eles trazerem um problema da escola para solucionarem como se fosse no sistema de justiça, cada um atuando na figura de um ator ali do sistema. E eu acredito que da metade das visitas que a gente fez, o projeto vai fazer 1 ano em outubro, metade dessas visitas se referiram a questões raciais, que na escola aparecem como bullying, mas nada mais é do que uma questão de discriminação racial, afeta o ambiente escolar. Essas discussões são bastante profundas e às vezes bastante ricas e até surpreendentes para nós, porque cada visita é diferente, cada turma é diferente, e os jovens e crianças são bastante especiais assim nas suas participações. E eles também, nessa oportunidade, eu proporciono para eles, para os adolescentes, que é um segmento que eu consigo tratar melhor, melhor dessa questão tão sensível, né? Com as crianças eu faço a dinâmica, com os adolescentes também há a dinâmica, mas eu acrescento o conhecimento de memória documental, de cópias de documentos a respeito da venda de crianças e adolescentes escravizados na época da escravidão. Então, com isso, eu objetivo trazer para próximo essa ideia de que esse período teve um enorme impacto. Esse impacto é uma fratura social, ela ainda é uma grande causa de vários problemas estruturais. Não faz tanto tempo assim que as pessoas pretas, assim como eu, foram escravizadas. E quando a gente não presta atenção nisso ou não lembra disso, a gente tem pouquíssima possibilidade de atuar de forma transformadora. Eu considero que a memória relembrar esse momento, conhecer a nossa responsabilidade institucional e social, é uma forma de sarar as fraturas existentes e também uma forma de justiça de transição. Então, essa é parte do meu trabalho. Eu queria agradecer e dizer que aqueles que quiserem conhecer o projeto serão muito bem-vindos. Eu conversei com a Alana e foi eu achei muito interessante o trabalho dela mesmo, porque ela também resgata esse outro aspecto, que é um aspecto também da pessoal, né, das histórias de vida familiares. A história da vida privada, né? As relações pessoais e a história da vida familiar. Muitas vezes, né, nós queremos... eu sou descendente de imigrantes. Meu avô veio da Itália, assim, assado, não sei o que lá. Mas isso também faz parte de uma violência, né? De negar para as pessoas escravizadas ou para os descendentes de escravizados essa busca pela história. Parece que só imigrante que tem história, né, e os escravizados, os descendentes não têm, né, os afrodescendentes. Então, também esse trabalho, ele busca resgatar essa dimensão individual, para que as pessoas possam saber, assim, da sua origem, né, da onde que elas vieram, quem eram os seus antepassados. Isso também tem essa dimensão que eu acho muito importante. O seu nome, seu sobrenome. Seu sobrenome. Né? Assim, eu acho que o CNJ tem um contato com os notários, os donos de cartório, né? Os cartórios, eles têm esse controle. E eu soube que as pessoas que querem registrar... eu recebi um telefonema com essa denúncia. Um casal estava da Bahia, estava grávida e eles queriam colocar o nome, não o sobrenome deles, mas o sobrenome dos ancestrais, e eles não conseguiram, ou não estavam temerosos que não conseguissem registrar com esses nomes. Quer dizer, a gente consegue, se é um nome né, nipônico, né, Suyama, se for, se é Luciana também, Ortiz, né, que é espanhol, né, então assim, mas e é uma coisa muito
muito de dominação mesmo, né? Eu que sou nordestina, eu sou Prado Soares, quando eu cheguei aqui todo mundo me perguntava, você é de onde? Meu filho foi para a escola, pai, a gente é de onde? Aí meu marido disse, a gente é holandês, porque tinha uns holandeses lá por Sergipe, e aí no dia, aí meu filho me chamou para ele ir na escola, eu digo, vai agora dizer que é holandês, porque nós no Nordeste, a gente não sabe de onde veio, porque na verdade a gente veio disso, do português, do negro e do índio, então, assim, do indígena. Então, assim, é muito interessante que isso é uma coisa muito aqui do Sudeste mesmo, assim, do Sul, né? Você saber de onde veio, porque você tem uma origem. E muitas vezes quem está no Nordeste não tem origem, né? Porque a gente é daqui mesmo. Perguntava de onde você é? Eu sou daqui mesmo, do Brasil. E você veja, que isso é uma forma. Isso também era uma primeira forma de violência. Que era você eliminar o nome da pessoa. Então a pessoa que chegava aqui, ela chegava pelo porto de. Ela recebia um nome de batismo, ela era batizada forçadamente lá, ela recebia um nome português e ela recebia um sobrenome que era o sobrenome do porto de onde ela veio. Então é Lúcia Mina, entendeu? É Manuel Congo. Então, assim, era uma forma de violência tão grande que você era, de cara, já era privado do seu nome. E toda a dificuldade dos descendentes é justamente poder resgatar, recuperar essa sua origem a partir dessa forma de violência primária que é a negação do nome. Assim, quando o Sérgio falava da memória familiar, a gente não para pensar nisso, né? Na Lei de Memória Histórica da Espanha, de 2007, ela dá uma importância para a memória familiar, né? Porque como eles tiveram as guerras, né? A Guerra Civil Espanhola silenciou muita gente e diz que isso era um silêncio dentro das famílias. Eu acho que a gente passa por isso sem perceber nem que isso é um silêncio, né? Assim, a vontade de esquecer que na nossa família há pessoas negras ou indígenas é muito... Isso mesmo. É muito forte, assim, porque talvez ali haja uma violência, haja um estupro, haja uma dominação, haja situações que as famílias não querem lembrar, não é? Então é muito interessante a gente pensar que as nossas instituições, assim, o Ministério Público, o Judiciário e a Advocacia podem fazer parte disso para ser diferente, né? Vocês acham... Lu, por favor. Não, só a questão do acesso à informação, né? Que é interessante, porque eu fiz esse resgate da minha família 4 anos atrás, teve um congresso em Portugal, reunindo as famílias que se reencontraram, e eu fiquei 5 dias entrando no acervo arquivístico, que foi tudo digitalizado hoje, todos os portos, né, o do Rio de Janeiro, o de Santos. Eu fiquei 5 dias e num dado momento eu vi a minha família, né? E imaginar que uma pessoa que foi escravizada, ela nunca vai ter esse direito, né, os seus descendentes, de procurar essa ascendência e encontrar essa ascendência, né? E também essa experiência minha foi muito rica para mostrar como é importante o acesso à informação, né? Então, o público ter disponibilizado esse acervo do judiciário, ele é muito relevante para essa reconstrução da história, né? Para se reconstruir, para se enxergar, né? Para poder enxergar o presente também, como ele deve ser enxergado, inclusive para suas lutas, né? As lutas das minorias, que ainda é algo muito forte. Sim. Qual seria, assim, o que vocês acham que é a importância desse tipo de projeto para a gente combater o racismo e promover a igualdade no Brasil? Então, é o que eu falei, né? Eu acho que a gente fala muito em reparação e fica muito essa coisa meio genérica e sem discutir o que significa reparação. Eu acho que a primeira questão da reparação é justamente a compreensão do processo histórico, não para demonizar, né, ou para vitimizar, ou só para vitimizar, né, os afrodescendentes, os afro-brasileiros, ou para demonizar, né, fulano, cicrano, mas para entender que a escravidão é justamente isso, ela estava enraizada na nossa sociedade. E
lembrei agora, o Machado de Assis tem num dos livros dele, num dos contos dele lá, ele tem um estagiário que manda o estagiário levar alguma coisa lá, uma carta para alguém. O estagiário é branco, né? Aí ele pega, e em vez dele levar, ele chama um escravizado para ir com ele para levar uma carta. Então, assim, qualquer aspecto da vida nossa, assim, nós aqui, provavelmente, né, brancos, e mesmo se a gente não fosse branco, fosse pardo ou ex-escravizados, todas as pessoas na estrutura do Brasil do século XIX tinham pessoas escravizadas. A média de pessoas escravizadas por casa era 2 escravizadas e meio por casa, né, por domicílio no Rio de Janeiro. Então, era uma instituição que estava presente em todos os aspectos da nossa vida. Então, mais do que só, demonizar, né, falar, fulano era um escravizador porque ele era latifundiário, mas entender como a nossa sociedade se configurou a partir dessa chaga, né, que é a escravidão, e como ainda ela está presente na nossa realidade, na desvalorização do trabalho manual, nas formas contemporâneas de escravidão, né, naqueles casos, né, que a gente vê o desembargador lá, que tinha uma senhora que estava sendo escravizada, era como se fosse da família. É sempre essa frase, só que ela não recebe salário, ela trabalha, né, 7 dias por semana, e como isso ainda reverbera, né, esse nosso passado escravista. Então eu acho que isso a primeira coisa é a gente conhecer isso, não no sentido superficial, mas sim no sentido histórico, crítico mesmo, sabe? Eu acho que esse é o grande desafio que acho que me move atualmente é esse. Eu penso que o Brasil é um país rico, ele não é um país pobre, mas é um dos mais desiguais do mundo. Né? E isso acontece porque a gente tem uma história de desigualdade e ela está refletida nesses processos históricos nossos. Né? Então, a gente precisa conhecer essa história para que a gente possa legitimar políticas públicas e judiciárias atuais que venham efetivamente corrigir, né? E é muito interessante esse processo de correção histórica da desigualdade, da violência, do esquecimento de minorias, porque ela incomoda muita gente, né? E muitas vezes ela é tratada como algo injusto, que vem de alguma forma afetar uma condição de uma classe que se diz meritocraticamente merecedora. 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 Né? E eu acho que esse tenho resgate... porque eu mereço. Como se quem não tem, não merecesse. Exato. Né? Então, eu acho que esse resgate histórico ele é muito importante e o judiciário se enxergar nesse resgate histórico. Isso mesmo. Né? Inclusive para que ele possa pautar as suas decisões presentes. Eu ia dizer, ouvindo o Sérgio, justamente isso. Eu acho que a maior parte das pessoas, a gente já se distanciou muito no tempo da escravidão. Então, a maioria das pessoas não tem uma noção do que era de fato. A maioria das pessoas não entendem historicamente o que aconteceu na hora que do dia para noite as pessoas foram libertas, que a Lu trouxe, né? Do dia para noite tá livre, pode ir embora. Vai embora da minha fazenda aqui, vai se virar na vida. Não conseguem entender como foi desde lá originado toda essa desigualdade que a gente tem até hoje e como isso precisa de uma intervenção do Estado, de reparação, e sem essa intervenção as coisas não vão mudar. A sociedade não vai evoluir, ela não vai melhorar. E principalmente, Thaís, para nós do direito. Por exemplo, eu me formei em 94 na USP, na São Francisco. E eu nunca havia... Eu passei a minha faculdade inteira sem nunca ouvir falar da figura de Luiz Gama. Eu fui ouvir falar de Luiz Gama, acho que em 2006, 2005, 2006... com o Daniel Bento, que é do CERT, filho da Cida Bento, que me mostrou um livrinho, olha, esse aqui é o Luiz Gama. De repente, eu queria até fazer propaganda desse livro aqui, né, do Bruno Rodrigues de Lima, ganhou um prêmio em Frankfurt, né, de melhor tese e tudo. Vou mostrar Luiz Gama aqui, contra o Império. Realmente, mostra assim... aqui, Camila, ó. Nós percebemos, assim, que grande jurista foi Luiz Gama, e nós passamos, assim, a vida inteira, nós nunca ouvimos falar de Luiz Gama. E quantos de nós que fizeram direito ouviram falar de Luiz Gama? E ele foi
assim, realmente parece que assim, na mesma época que estava o Iering, estava fazendo lá a luta, escreveu a luta pelo direito, ele estava lutando pelo direito na prática, a favor da liberdade dos escravizados. E se contrapondo a juízes, né? A gente passa aqui na rua Rego Freitas, né? Esse juiz era um juiz, Rego Freitas, eu fiquei sabendo pelo livro. Rego Freitas era um dos juízes daqui da capital, um dos mais reacionários, um dos que decidia tudo contra, né, os escravizados. E a gente fala, né, a rua Rego Freitas. Você não sabe quem é. Rego Freitas. E a gente sabe, né, a importância de estudar Luiz Gama para a gente entender qual é o papel do direito e como o direito não é uma coisa dada, não é a lei. Né? E o juiz não é aquele que aplica a lei sem pensar. O direito é uma luta mesmo. Né? É uma luta pela afirmação de direitos. E é o que o Luiz Gama fez na prática. Então, assim, daí a importância, principalmente para nós, né, do direito, entender isso e estudar, sabe? Eu acho muito legal esse livro. Não, eu acho que a gente já está quase no fim, né? O Sérgio falava da questão da chaga, eu acho que a gente tem essa ferida aí, com a cicatriz ainda muito rasa, a gente não cicatrizou. Acho que não está cicatrizada. Não está cicatrizada, né? Então, eu acho que há uma importância fundamental de todos os poderes, inclusive do judiciário, e aí do judiciário de todos os atores do sistema de justiça, de enfrentando esse passado, você compreende o presente e você pode ter uma perspectiva de futuro, assim, diferente, de compromissos diferentes, né? De não repetir. A gente pode, nos nossos processos, a gente pode repetir esses privilégios, né? Sem querer, assim, dentro do sistema normativo, se a gente não pensa muito, a gente vai naquela... Sim. Então, eu acho que é muito importante, assim, a memória, é muito importante a gente estar falando disso aqui hoje, e quem estiver ouvindo vai ter outras ideias, né? Vai ter outros... Eu acho que a gente sempre fala... eu acho que não é tão importante o que a gente fala, mas o que a gente desperta nas pessoas que nos ouvem, né? No nosso interlocutor. Eu sempre fico pensando isso quando me chamam assim para dar uma palestra. Gente, eu não tenho tanto o que falar, eu quero saber o que a pessoa, a partir do que eu falei, despertou, né? Então, eu acho que é muito isso aqui. Eu quero, assim, agradecer, Thaís, por calma. Vamos conversar mais um pouquinho. Não, mas é interessante isso. Muito obrigada, né? imagina. Não, porque você está perguntando o que é que a gente pode fazer para combater o racismo, qual a importância é essa, né? De quem está ouvindo começar a se posicionar diferente, né? Sim. O que realmente estamos nos encaminhando para o fim, mas eu queria, antes disso, a gente falar um pouquinho dos projetos que vocês têm em andamento que dizem respeito a essa temática. Fala aí, Inês, do nosso projeto aí. Não, esse eu vou deixar para você falar. Eu vou falar do que eu tenho pesquisado agora, que é sobre cuidados. E assim, a gente pode pensar que os cuidados, assim, o cuidado e a economia dos cuidados e essa desvalorização de todo do papel da mulher no âmbito doméstico e desse cuidado não remunerado. E esse cuidado é a maior herança, talvez, que as mulheres tiveram da escravidão, né? As mulheres, e inclusive as profissionais, né? As mulheres mais pobres, elas precisam ainda muitas vezes trabalhar nessa área dos cuidados, então, e as mulheres mais pobres, elas precisam, como eu já falei, das creches, elas precisam ter condições de trabalhar e deixar seus filhos em algum lugar. Então, eu tenho pesquisado isso e tenho Eu acho que o Estado brasileiro, ele se estabilizou sabendo que existe uma economia do cuidado. Sabendo que você vai ter mulheres pobres para prestar esse serviço. Então, o Estado não preciso dar creche para todo mundo. Eu não preciso disso, porque a mulher que vai trabalhar vai ter uma outra mulher para trabalhar para ela. Pois é. Né? E fica nessa situação de acomodação. E a gente, como mulher branca que trabalha, eu me lembro que eu estava escrevendo um texto sobre cuidados, aí o texto, eu e uma colega, a gente pesquisando muito, e na pandemia ficamos sem ter as nossas empregadas. A gente, peraí, isso não está certo, né? Porque, e elas, né? A cena daquela da empregada doméstica que perde o seu filho quando a dona da casa, né? Ela vai passear com o cachorro e o filho morre porque a dona da casa não pode dar
um minuto de cuidado, né? Não pode cuidar do outro, né? Então eu tenho pensado no cuidado e assim, às vezes eu vou lá para trás, assim, o impacto do cuidado e como a gente herda isso, nós mulheres herdamos isso, ou como a da casa, ou como a pessoa, como as mulheres escravizadas. Então eu tenho pesquisado isso, mas não é o projeto é o que o Sérgio me chamou para fazer. Eu brinquei com a Inês que eu falei que a Inês é o Exu, assim, ela abre as portas, ela abre os caminhos, assim, né, das coisas acontecerem, assim. Eu acho que a Inês, ela tem essa característica, e a gente, eu conversei com ela, né, e a gente propôs ao CNJ um projeto de trabalho, a gente espera, né, que o CNJ acolha essa nossa proposta, que é justamente fazer esse trabalho de mapeamento dos arquivos, né, dos judiciais do século XIX, com foco na escravidão, em alguns estados da federação, e buscando depois ampliar para todos os estados da federação, principalmente nos estados que teve um maior número de escravizados, né? Então Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia. Então a gente poder saber o estado desses processos, onde eles estão fisicamente, né? Que também a preocupação da Luciana, e a partir desse trabalho de mapeamento também buscar as boas práticas que já existem, né? Maranhão, por exemplo, conversei ontem com o coordenador do arquivo do Maranhão, ele faz um trabalho excepcional lá, em termos de inserir mais metadados para facilitar a pesquisa, sabe? Então, buscar essas boas práticas e, principalmente no futuro, pensar na questão da preservação e da unificação da base de dados. Porque hoje, assim, mesmo no Rio de Janeiro, tem 2 arquivos. Então, o pesquisador ele tem que procurar num arquivo e no outro. Aqui no Tribunal de Justiça é uma grande dificuldade de pesquisa também. Em outros estados, a pessoa não consegue nem entrar no arquivo, porque tem um monte de caixa velha no lugar lá fechado. Então, eu acho que o grande desafio no futuro, esperamos também contar com o apoio, né, dos governos, né, dos tribunais de justiça, do Banco do Brasil, também ter esse trabalho de pesquisa buscando a integração dos dados, de forma a facilitar essas pesquisas. Perfeito, é um projeto maravilhoso. Também esperamos que o CNJ resolva acolher. Não é verdade? Acho que sim, acho que o CNJ tem dado atenção, sim, a questão da memória e esse projeto eu tenho esperança, seja. Tradicionalmente a gente sempre abre aqui um finzinho, uns minutinhos para cada um dar mandar aqui uma mensagem final sobre o tema. Se quiser fazer um jabazinho, a pessoa que tem o seu livro, tiver uma rede social para divulgar, por favor, fiquem à vontade. Vamos começar pela Inês. Jabá, pode? Não, eu quando o Sérgio falava de memórias, eu coordenei um dossiê pela Universidade Federal de Pelotas, que tem o nome Memórias Adormecidas, Silenciadas. O Sérgio escreveu um artigo excelente nesse dossiê, e tem mais ou menos uns 12 artigos, tá disponível na internet, da Universidade de Pelotas, a revista Memórias em Rede, e um dossiê sobre essas memórias apagadas. Tem outras memórias, tantas lá, mas tem esse artigo do Sérgio e está disponível para leitura. Então, é isso. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar era essa, que a gente tem que reparar, né? Olhar com os olhos de ver, e principalmente essas minorias, assim, principalmente daqui no caso o passado das pessoas negras. Muito obrigada, Inês. Obrigada. Vou aproveitar para já agradecer muito, não só pela presença, mas por toda a ajuda para fazer esse episódio de hoje acontecer. Muito obrigada, viu? Luciana? Bem, eu, assim, trazendo de toda essa experiência que eu vivenciei na diretoria do foro, momento em que 2 anos antes da pandemia nós fizemos um grande processo de digitalização dos nossos acervos. Graças a Deus, o dia que começou a pandemia, eu falei, nossa, nós fomos iluminados, né? Só que todos os juízes têm hoje um acervo físico dentro de suas varas. A questão desse resgate da memória, o resgate histórico, ele não pode ser pensado só do ponto de vista de criação de grandes estruturas, de grandes investimentos.
ele tem que ser pensado no dia a dia da nossa burocracia. Porque seja com o acervo físico, seja com o acervo digital, é um acervo que precisa ser cuidado, né? Então, é um problema não de um grupo, não de uma comissão que está à frente desenvolvendo projetos, mas é de todos nós. Então, nós temos que nos envolver com isso. Eu falava para a minha equipe na Vara, poxa, temos que nos livrar desse monte de processo, achar que o que é efetivamente, que tem valor histórico, né? E como vamos fazer isso? Que tal a gente começar por semana, cada um de nós aqui, vendo 5 processos e dando baixa nesses 5 processos, né? Então, a gente ir no nosso dia a dia, nos processos virtuais, a gente colocar um marcador para que esses processos que nós entendemos que são relevantes, eles sejam efetivamente identificados. Quiçá que no futuro nós não precisemos mais de termos grandes estruturas para fazer esse resgate histórico, mas que nós possamos construir, né, no dia a dia essa identidade histórica dos processos do judiciário. Acho que a mensagem que eu deixo é essa. Muito, muito obrigada por estar conosco hoje aqui também, Luciana. Fez a diferença, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Sérgio? Eu queria agradecer, né, o convite, eu adorei, muito legal estar aqui conversando com vocês, pessoas queridas. E o meu jabá é para que as histórias, né, das Lucindas, das Luzias, dos Manuel Congo, né, dos Bentos, dessas pessoas todas, elas sejam conhecidas. E isso eu acho que envolve como a gente falou aqui, né, um processo de sensibilização, né, dos operadores do direito sobre esse assunto, envolve um investimento em pesquisa histórica, envolve no respeito aos historiadores, aos pesquisadores que se debruçam sobre isso, né, e exige também essa nossa posição de homenagear, né, essas lutas todas que podem muitas vezes nos processos parecem pequenas, mas elas representam naquela letra fria do processo, às vezes sempre eram escritos à mão, né? Mas naquela letra fria do processo a gente resgata justamente essas histórias pungentes de vida de escravizados que lutaram pela sua liberdade, que morreram pela sua liberdade, que foram ser viciados, mas que também tiveram ali a sua dignidade reconhecida muitas vezes pela justiça, e o nosso papel nisso, né, com o passado e também no presente. Muito obrigado. Eu é que agradeço imensamente. O Sérgio se deslocou do Rio de Janeiro, especialmente para vir aqui participar do podcast. Então, eu tenho minha gratidão eterna. Muito obrigado. Obrigada, um prazer estar aqui. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu agradeço muito a todos que ficaram conosco, que ouviram até o final. Vou pedir, como sempre, para deixar aquele like, né? Se inscrever no nosso canal. Nós temos também o Instagram, onde a gente faz a divulgação aí do trabalho da associação mesmo, o @agfesp.oficial. Então, por favor, a participação de todos é muito importante. Se quiserem mandar sugestões de episódio, a gente também gosta, né? Muito obrigada e até o próximo. Obrigada.